orando, intercedendo em favor da família, que Deus possa trazer o consolo da parte do Senhor. E nós vamos continuar a série de mensagens. O pastor tem ministrado aqui aos cultos de quarta-feira a série de mensagens no Sermão do Monte. E pode colocar aí, Daniel. E a semana passada ele esteve falando no texto de Mateus 7, do capítulo 7, do versículo 1 ao 6, que fala sobre a questão de nós julgarmos, né? Não julgarmos os nossos irmãos. Isso, não julguem para não serem julgados, né? E ele na última semana esteve ministrando essa mensagem, e ela fala o seguinte: em Mateus 1, ele esteve nos relembrando para que nós não julguemos as pessoas, para que vocês também não sejam julgados, né? Assim que se encontra lá em Mateus 7, 1. Em seguida, ele falou para que a gente tenha discernimento e humildade, né? E aí até o próprio texto de Mateus 5 fala isso, né? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E muitas vezes a gente tem essa atitude, né? Falta discernimento e falta humildade na nossa vida, e aí a gente acaba muitas vezes errando na maneira. E por último, ele falou a respeito de não atirar pérolas aos porcos, né? Na passagem: não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário eles a pisarão, e aqueles voltando contra ela os despedaçarão, né? Então esse estudo faz parte dentro do Sermão da Montanha, que se encontra lá em Mateus do 5 ao capítulo 5 ao capítulo 7, e lá nessa passagem a gente percebe que Jesus está falando sobre algo exterior, sobre nós julgando o interior, né? Julgando as atitudes das pessoas. E agora ele vai dar uma outra sequência nesse assunto, né? Que a gente vai ler o texto do capítulo 7, do versículo 7, né, até o 12. E é interessante que agora Jesus, a melhor forma de fazer nós olharmos para nós mesmos é através da oração. Não tem como nós não falarmos de nós mesmos e olharmos para dentro da gente se nós não falarmos da oração. Então ele falou sobre uma atitude que nós temos exterior, de olhar aquilo que o nosso irmão faz, de julgar. Agora ele vai falar sobre algo interior. E é interessante porque quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que no Sermão do Monte Jesus deu vários ensinamentos a respeito da oração. Ele falou: olha, quando orarem, façam dessa maneira. Depois ele ensinou o modelo de oração. Na semana retrasada, quando o pastor esteve ministrando esse estudo, o final do capítulo 6, ele fala também sobre a questão da ansiedade, das angústias, as dificuldades que nós enfrentamos da vida, e isso tudo nós vencemos com a oração. É a necessidade da gente se apresentar diante do Senhor. E aí, o que a gente acaba aprendendo com esse texto? Que a oração é algo muito importante. Antes, Jesus ensinou como deveríamos orar, como acontece na nossa vida, né? A gente aprende quando nós somos novos, quando vamos crescendo na fé, você vai aprendendo como é orar, e Jesus foi ali. E agora ele vai ensinar uma outra questão importante. Que questão é essa? Como que um discípulo de Cristo precisa se comportar diante da oração? Então o texto vai falar que a gente precisa ter justamente isso, né? Perseverança, né? A gente tem que ter persistência. A gente precisa aprender. E esse texto, ele é interessante porque ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a persistência da gente orar, da gente ter uma vida contínua de oração ao Senhor, que muitas vezes a gente acaba não tendo, né? Então o tema é esse, né? Peça. Um problema aqui, deixa eu só tirar o óculos. Então o tema é esse, né? Peça, busque e bata. Vamos ver o que o texto fala? Vamos ler juntos esse texto aí? O texto fala assim, Mateus 7, né, do 7 até o 12. Peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que o busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas.
E é interessante porque quando eu olho para esse texto, eu lembro da campanha de oração que nós tivemos o ano passado, né, no mês de maio, a campanha de oração em favor da família. E aí eu lembro bem desse texto, por quê? Porque esse texto, ele motiva, e sempre ficou marcado na minha memória isso, né? A necessidade da gente persistir. E essa campanha é interessante porque o pastor Sam Tippett, quando ele esteve falando, e a gente esteve apresentando os vídeos aqui, a gente viu que ele orava, né? E o propósito da campanha era orar pela conversão dos nossos familiares, amigos e vizinhos. E nós colocamos os nomes ali para orar. E aí a campanha durou apenas 31 dias. E depois disso, acabou? Não atingir, eu pego o papelzinho, amasso e jogo no lixo? Qual tem que ser minha atitude, né, diante disso? E é interessante porque lá ele deu o testemunho dele. Quem não conhece a história do pastor Sam Tippett, ele foi um missionário, né, ele tem alguns livros publicados, né, Fator Oração, né, se alguém não conhece, é um pouco mais antigo, ele já é uma idade mais avançada, mas ele participou, né, foi um dos grupos que esteve ali evangelizando aquela região do leste europeu, com o fim da União Soviética, né, então eles aproveitaram e começaram ali aquele processo de evangelização daquela região. E aí, dentro daquele projeto, a gente pensa, um missionário que estava ali servindo ao Senhor, e aí ele começa a contar a experiência de conversão da família dele. E ele conta que ele orou durante um período para que a mãe dele se convertesse. E não foi um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não, 20 anos, 10 anos, 20 anos, não. Ele orou 25 anos para que a mãe dele pudesse aceitar a Jesus. E aí essa campanha me lembra sobre isso, sobre essa persistência. Por quê? Nós tivemos o desafio, e eu sempre retomo aqueles nomes por quem eu estava orando, né, dos meus familiares, para que eles pudessem estar se convertendo e aceitando a Jesus. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você faz, as suas orações? O que você faz quando as suas orações não são atendidas? O que você faz? Você desiste? Estava orando, fez um propósito, 30 dias. Aquilo não se concretizou, o que você faz? Você pega aquela oração e acabou, vida que segue? O que você faz quando a sua oração não é atendida? Acho que o capítulo 6, Jesus, ele ensina a respeito da oração, né? E aí quando ele volta agora, nesse momento, ele vai falar sobre a vida do discípulo, né? Do seguidor de Cristo, aquele que vive, ele tem que persistir na oração. Ele tem que permanecer em oração. E é isso que Jesus quer ensinar aqui para a gente. Essa lição muito preciosa. A gente precisa persistir nessa busca, né? De buscar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Nesses últimos dias, o que você tem orado? Pelo que você tem intercedido diariamente, continuamente, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você com certeza vai saber, né? Olha, eu estou orando, né? Vejo eu aqui, né, está próximo da gestação aí do momento da Thaís aí ganhar a Maitê, né, então eles têm orado para que Deus abençoe aquele momento, né, então a gente sabe, né, eu tenho orado pela minha família, você tem orado aí pelos seus motivos específicos. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, pelo que você deixou de orar, né, o que você cansou de orar? Você lembra do que você desistiu? Lembra do que você desistiu de orar? Aquilo que você estava orando, de repente você falou, não vou mais orar por isso não, e colocou lá no fundo da gaveta, abriu e tinha um papelzinho aqui, era o meu motivo, já cansei e pronto, né? O Senhor, Ele ensina que a gente tem uma necessidade, né? Incansavelmente, a gente tem que orar, né? Incessantemente, até atingir. E é interessante porque esse texto fala justamente sobre isso, né? É com a oração que nós aprendemos a enfrentar as adversidades da vida. E muitas vezes não é isso que a gente faz. Para a gente poder entender melhor esse texto que a gente leu, a gente vai dividir ele em 3 partes. Os 2 primeiros versículos, os 7 e o 8, ele fala sobre o pedir, o buscar, o bater e a recompensa. Depois, no outro, ele fala sobre aquele a quem nós oramos, né, que dá as boas coisas, que responde a oração. E por último, né, como alguns comentaristas chamam, a regra de ouro, né, aquilo que é o cumprimento da lei dos profetas. Então, vamos ver a primeira coisa que esse texto ensina pra gente, né, a persistir em oração, né, e aí ele fala justamente isso, peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta, essa será aberta. E quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente percebe justamente isso, né?
Que esse texto tem 3 imperativos. Imperativos são ordens, são mandamentos. Pega a sua Bíblia e risca aí esse versículo do 7, né? Ele fala assim, ó, pedir, buscar e bater, né? São 3 ordens que Deus dá pra gente. E é interessante que quando a gente olha, a gente percebe a primeira coisa da oração, né? Ela envolve humildade, né? A gente tem que ser humilde quando a gente ora, perseverante, a gente tem que apresentar aquilo constantemente do Senhor, e também tem que ter ousadia. Por quê? Porque às vezes você vai pedir por algo que você acredita que é impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus, ou para Deus não há impossíveis, né? Então a gente sabe que é isso, quando a gente ora, a gente tem que ter ousadia, porque você vai pedir algo para o Senhor, que não é algo natural, algo que você espera que vai responder. E aí a oração, ela é muito mais do que um ritual, de você pegar aquele seu pedido e ó, Senhor, salva, 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 ó, atende, atende, abre, 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 faz isso, isso, isso. É muito mais do que isso. Ela envolve o coração, ela envolve os nossos sentimentos, aquilo que há dentro de nós, né? E aí justamente é isso que o primeiro sugere, né? A gente pedir, né? Então o que é? É a oração sincera. Senhor, faz isso. No segundo momento, a gente vai olhar e aí vai perceber que o texto fala de uma oração mais fervorosa, né? A busca. Olha, estou precisando disso. E o terceiro, ele fala já de uma oração desesperada. Bater, né? Ó, eu estou precisando disso aqui, está acontecendo. Então é a atitude que nós devemos ter em oração, né? Essas 3 palavras lembram disso. E é interessante por quê? Porque quando o texto fala sobre isso, ele mostra que é necessário a gente pedir. Por quê? Porque a gente precisa ter uma resposta. Ele fala também que a gente tem que começar com o quê? Com uma oração perseverante, porque é uma busca, você precisa buscar. E também ela fala que tem que ser demorado, e se demorar, né, o que você tem que fazer? Bater, tá ali toda hora. O pessoal vai lá em casa, a campainha está quebrada, aí a pessoa para e fala, e fica esperando alguém sair de casa. Hoje foi um pessoal lá em casa, lá, né? E aí o que acontece? Fica lá esperando, a campainha está tocando, não está funcionando, e fica me esperando? Não, você vai chamar. Se não chamar, você vai bater lá a palma, olha, vem aqui, eu estou querendo falar com você. Senão eu vou ficar lá no fundo do quarto, a criança estava lá em cima, ninguém vai ouvir. Então isso mostra a atitude que a gente tem diante de uma situação, de uma adversidade que nós devemos fazer. Então o texto ele fala sobre isso. E mais do que isso, esse texto ele mostra também que a gente tem que fazer isso continuamente, né? O tempo do verbo aí ele indica um presente, né? Então é um presente contínuo. Então a tradução ela seria assim, ó, pedir continuamente, buscar continuamente, bater continuamente. Quem usa essa expressão também é o apóstolo Paulo, lá em 1 Colossenses 5,17. Orar continuamente, né? Orem continuamente. Ou na tradução mais conhecida dos irmãos, qual que é? Orar sem cessar, né? Então é orar sem cessar. A expressão é essa, continuamente. Então é algo que você vai fazer a todo momento. Você caminhando, você levantou de manhã, eu estou indo trabalhar, né? Eu saio de casa, eu vou na moto, né? Os 10, 15 minutos que eu levo para chegar no meu serviço, eu vou orando ali na moto, pela minha família, pelo meu dia, Deus guardando a minha ida, a minha volta. É uma oração contínua. Depois o que acontece? Cheguei no trabalho, eu tive mais uma oportunidade, eu volto novamente a estar. Então é esse momento onde você vai apresentando todas essas situações diante do Senhor. Essa é a ideia do texto, né? Orar continuamente, né? Quem tem criança pequena em casa sabe o que é isso, pessoal. Quem já teve filhinho pequeno, né, sabe o que é. O que acontece? Você tem uma criancinha pequena em casa, ela quer falar com você. Aí você está lá comendo, aí ela chama, pai, pai, pai. Aí, oi, não, pai. Aí você está vendo televisão, pai, pai. O que é? Aí você tem que parar e olhar para ela, e aí quando você olha para ela, ela fala. Você tem que estar prestando atenção, né? Eu sei que não é só a minha que está nessa idade que é assim, mas todas são assim, não é? Todas as crianças. Por quê? Porque ela quer a necessidade, ela quer ver você olhando para ela falando, né? Isso é uma coisa natural, toda criança tem isso. Nós como adultos vamos deixando, né? Você vai falando com o outro no celular assim, o outro não liga. A expressão que Jesus usa aqui de bater é esse sentido, né? Ele usa uma ilustração bem familiar, né? Porque ele usa a expressão de um pai, então ele vai falando sobre isso, né? Alguém que quer atenção, que quer ouvir aquilo que a pessoa está falando, né? E a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, essa é a ideia que o texto fala, né? Lembrando sempre dessa ideia, né? Orar sem cessar, orar continuamente. E esse texto, ele apresenta em segundo momento uma promessa.
né? Qual é a promessa? É a promessa que pertence a quem você ora. Quando você olha para o texto, você vai ver que ele se preocupa em mostrar que aquele que ora, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor que a sua oração vai ser respondida. A sua oração, ela é respondida. Deus se importa com aquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente não tem a nossa oração respondida e a gente não entende. Eu bato, mas não abre. Eu chamo, mas não tem ninguém em casa. Deus não está me ouvindo, né? Você foi lá fazer a visita, chamou, bateu, chamou a pessoa, gritou, perguntou para o vizinho veio, gritou também, o cachorro começou a latir, mas a pessoa não saiu. Às vezes você sente que a sua oração não é respondida, que você não sabe. O que isso quer dizer? O que a gente tem para aprender? Por que a gente às vezes não recebe isso, né? É verdade mesmo que às vezes a gente sente isso. E é interessante por quê? Porque Deus tem uma promessa de que Ele responde às nossas orações, mesmo que não seja conforme aquilo que nós queremos, mas Ele responde. Na oração do Pai Nosso Ele ensinou a gente. O que Ele ensinou? Faça o quê? Como é que a gente tem que orar? Faça o quê? A minha vontade? É a tua vontade, né? Mas muitas vezes não é isso que a gente quer, né? O texto lá de 1 João 5,14 fala assim: e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ou Tiago, o texto que está ali de Tiago 4,3, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Às vezes as nossas orações estão fora da vontade de Deus. E é interessante porque quanto mais você ora, mais intimidade você passa a ter com Deus. Quanto mais tempo você gasta na presença dEle, mais tempo você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, né? Você lê a palavra de Deus, você ouve Deus falar com você, você ora, você fala com Deus e a vontade dEle vai sendo revelada no seu coração. E você vai entendendo qual é o propósito de Deus para aquela sua necessidade, aquilo que Ele está trabalhando, aquilo que Ele está fazendo. Por quê? Porque justamente é isso, né? É interessante que um pastor certa vez contou uma história de um irmão da igreja que começou a orar para que Deus abençoasse seu negócio. E ele era dono de uma transportadora. E aí começou a abençoar o negócio do irmão. Foi o primeiro caminhão, segundo, terceiro, quarto, quinto caminhão. Daqui a pouco, cadê o irmão? O irmão não estava mais na igreja, sumiu. Depois de um tempo, ele voltou. E aí perguntaram, o que tinha acontecido? Deus me abençoou. Por quê? Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi a empresa, não tenho mais nada. Mas eu estou feliz, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu entendi que aquilo que estava acontecendo comigo não era algo, porque eu estava... A minha vida profissional acabou, a minha vida familiar acabou, a primeira que veio acabar foi minha vida espiritual, e eu fui perdendo tudo. E aí eu percebi que aquilo não era a vontade de Deus. Então eu, quando estava no fundo do poço, eu orei, clamei ao Senhor, e Ele mostrou para mim que aquilo não era algo que Ele estava dando. E aí isso é interessante, por quê? Quando eu recebo uma proposta de emprego, quando eu recebo uma oferta para trabalho, ou uma promoção no serviço, eu tenho que perguntar se aquilo é da vontade do Senhor, se aquilo vai me privar de estar na presença de Deus, se aquilo realmente não é uma estratégia do inimigo para te distanciar da presença do Senhor, da sua família. Por quê? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se você colocar o teu coração em coisas desse mundo, o teu tesouro vai estar ali, você vai viver para acumular aquilo. Se você colocar o teu tesouro no reino de Deus, colocar o teu tesouro na sua família, naquela estrutura de ordem que Deus instituiu, Deus em primeiro lugar, sua família, e depois as demais coisas, com certeza você vai ser uma pessoa abençoada. Mas às vezes a gente não faz isso, e a gente não entende porque a nossa vida vive patinando, né? E é interessante porque agora, no segundo momento, né, a gente vai ver a ilustração desse ensino, dessas poucas palavras de Jesus, né? Pedir, buscar e bater, né? Receber, né? Isso que você tem como promessa. Agora ele vai ilustrar isso de uma maneira mais clara que a gente tem. Vamos ver o texto de Mateus 7, do 9 ao 11?
Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem, né? Então, essa é uma ilustração da generosidade de quem atende a nossa oração, né? Então, isso ilustra o coração de Deus. E às vezes, essa ilustração, ela revela uma realidade em nós. Por que muitas vezes nós desistimos de orar? Por que nós muitas vezes não temos forças para interceder? Por que muitas vezes nós não clamamos ao Senhor? Porque o nosso coração é mau, nós somos pecadores, e o pecado nos afasta de Deus. E você não se sente digno de orar. Então, ele está revelando ali a natureza do coração. Então, ele chega falando assim, olha, vocês que são maus, então ele entende, dão bons presentes, por que o Pai de vocês não vai fazer isso? E é interessante por quê? Porque muitas vezes nós desistimos de orar, por quê? Porque nós sabemos que somos pecadores, desobedientes, sujos, malvados, odiosos, né? Entre outras coisas, e a gente desiste, porque Deus vai se dar o trabalho de ouvir a minha oração, né? A gente sabe que o nosso pecado separa, né? Nos separa de Deus, e aí a nossa oração não chega, então a gente deixa de orar, né? Somos homens, mulheres, jovens, né? Somos presos ao pecado, a nossa velha vida, né? E a gente desiste de orar, por quê? Porque a gente não é digno de receber nenhuma graça, de receber nada do Senhor, né? Mas nessa noite eu quero trazer uma verdade para você, né? As promessas de Deus não repousam em você, não é em você, naquilo que você é, elas repousam dentro do caráter de Deus, elas estão relacionadas àquele a quem nós oramos, é Deus que vai responder, não pelaquilo que você é, mas pelaquilo que Ele é, e a natureza dele é essa, Ele é bom, Ele é um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, que cuida de nós, mesmo nós não merecemos. Graça é isso, é favor imerecido, é algo que não é mérito nosso, foi conquistado por Cristo na cruz. Cristo é que verdadeiramente nos salvou, né? A natureza está relacionada ao amor de Deus, a graça dele, né? Não depende de nós, não depende de quem somos, né? E às vezes a gente monta o retrato errado de Deus. A gente fica achando que Deus é aquilo que nós somos e nós transmitimos o nosso caráter para a imagem que nós criamos de Deus, e por isso é importante você estudar, conhecer a palavra de Deus e saber que Deus se revela ao homem, e através dessa revelação que nós temos de Deus, que é a sua palavra, permite que a gente possa montar um quadro correto de Deus, porque Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água viva, né? Eu sou o pão que desceu do céu, né? Ele fala, olha só, ninguém vai ao Pai, eu vou à casa do Pai preparar, né, aposentos, quartos para vocês, né, para que eu possa vir buscar vocês e vocês possam morar comigo. Então nós às vezes fazemos um quadro errado, um retrato errado de Deus, porque nós não conhecemos a palavra e transferimos para Deus tudo aquilo que nós somos, e aí fazemos um quadro do nosso próprio Deus, e a palavra de Deus chama isso de uma coisa, e o que é? A idolatria, quando nós criamos a imagem do nosso próprio Deus, e nós esquecemos de que nós devemos buscar a presença de Deus, né? E aí é engraçado, né? Por quê? Porque a gente fica pensando que Deus, Ele é que nem a gente, né? Ó, você tem um amigo de trabalho, aqui na igreja também, passou o irmão ali, não me cumprimentou, não me deu bom dia, não curtiu a minha foto, não aceitou o meu motivo de amizade ali, minha solicitação de amizade, ou é igual aqueles filmes de casais, né? Quem gosta de assistir, o marido e a esposa briga, aí o camarada senta lá para tomar café de manhã, aí está esperando o pãozinho vir, aí o pãozinho chega lá todo queimado, aí ele olha para a cara da esposa assim, ela está com aquele pulando assim, aí depois, ai amor, você não cortou as beirinhas do meu pão não, eu gosto do pão sem casca, né? E a mulher joga o pão com tudo assim em cima dele, eu não vou te dar nada não. A gente fica pensando que Deus é assim, Ele só vai atender as nossas orações quando a gente estiver bonzinho, quando a gente estiver certinho, né? E na verdade não é nada disso, né? Deus atende as nossas orações mesmo sem nós merecermos, né? Ele não se comporta como um casal, Ele não se comporta dessa maneira, com raiva, jogando as coisas, eu não vou te atender não. A gente cria uma imagem errada, né? Jesus usa essa analogia de um pai humano para ilustrar como as coisas devem ser diferentes, né?
e a gente às vezes não percebe, né? E é interessante porque, olha como ele usa a ilustração, presta atenção no texto, ó. Ele usa a expressão pedra, né, em lugar de pão. Então você vai para aquela região ali próximo ao mar, aquelas pedras brancas, redondas, né, e elas parecem com pão, então é como se fosse uma situação engraçada. Pai, eu estou com fome. Ah, pega uma pedra aí. Mas como é que eu vou correr? Como é que eu vou comer isso daqui, né? Ele usa uma outra ilustração interessante, porque quem pede peixe dá cobra, né? Algumas pessoas entendem que são enguias, mas o fato é que era um animal impuro, né? Se era um animal impuro, como é que a pessoa vai se alimentar? Quem lê essa ilustração fala assim, come peixe, eu como cobra, não é isso? Se a gente vê esses filmes hoje em dia, né, o pessoal comendo carne de cobra, mas naquela época era considerado um animal impuro, então não era um animal que poderia ser consumido. E aí o que acontece? Você dá para ele uma coisa para ele se alimentar que ele não pode comer, que é um animal impuro, né? Então o que acontece? Ele quer peixe, mas vai comer. Então é essa ilustração que Jesus usa para explicar esse texto, né? E aí é interessante porque a gente cria, né, a ideia de Deus que zomba, que ri das nossas orações, que não se nega a ouvir as nossas orações. Os gregos, eles tinham muito disso, né? O pedido, quando ele era atendido, a mitologia grega tinha muito disso, né? Os deuses gostavam de pregar peças. Quando eles atendiam, né, um pedido, uma prece que havia sido feita, às vezes ela não representava aquilo, ela vinha com um truque, né, com alguma coisa. E a gente vai percebendo, né? A gente tem, por exemplo, o mito de Aurora e Tínoto, né? O que acontece esse mito? A Aurora, né, que representa o raio do sol, né, o princípio. E aí o que acontece? Ela se apaixonou por um homem e ela pediu a Zeus a imortalidade. Só que ela se esqueceu de pedir o quê? A juventude. E aí esse homem foi o quê? Vivendo para sempre e envelhecendo. Aí a história, né, que depois ele se transforma numa cigarra. Mas isso é tudo ligado ao quê? É uma pegadinha, né? Que a eternidade, a imortalidade, né, ela tem que estar sempre presa à juventude. Por quê? Não adianta você querer viver demais, porque você não vai ser jovem. Então, tipo assim, é uma moral da história que eles tinham, mas é para mostrar a ideia que as pessoas tinham de quando você pedia algo para um Deus, ele te atendia, mas às vezes ele não te atendia da melhor maneira. O nosso Pai, ele não age dessa maneira. Ele é bom, ele atende às nossas necessidades, ele atende os nossos pedidos, né? E às vezes a gente não se comporta dessa maneira, a gente não olha dessa maneira, né? Então, vê como o texto bem fala, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra, se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem, né? Então Deus é o nosso Pai amoroso, que cuida de nós, que nos compreende, nos consola, que está disposto a nos conceder as suas dádivas, né? Como seres humanos somos bons, né? A gente imagina também, né? Como seres humanos não são bons, nós imaginamos também que Deus não é bom, mas isso é errado a gente pensar dessa maneira, né? Então é isso que o texto vai falando, né? E é interessante por quê? Porque agora a gente vai aprender algo que é uma regra de ouro, né? O versículo 12 desse capítulo 7, ele fala justamente sobre isso, né? O que é essa regra de ouro, né? O que é isso, né? Essa regra, né, é interessante por quê? Porque o texto fala assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas, né? O que é isso daqui, né? Então é interessante por quê? Porque essa é a regra de ouro que a gente tem, né? Ela fala justamente sobre isso, né? O tipo de amor que Deus mostra para nós todos os dias, é o amor que nós devemos demonstrar às outras pessoas. E é interessante porque esse texto, essa mensagem, ela não é nova, ela já era bem conhecida, né? Antes de Jesus, outras pessoas falaram isso. O que se resume à lei e aos profetas, né? Então, outros rabinos da época já diziam, até tem uma disputa de um rabino, um pouco mais de 20, 30 anos antes de Cristo nascer, que conta que ele foi desafiado por uma pessoa, né, a resumir as leis, e para que ele pudesse falar, né, o Talmud tinha mais de 300 ensinamentos, 300 coisas que deveriam fazer, e disseram que ele deveria ficar em pé, né, tentando resumir aquilo que é, num pé só, né, ficando em pé num pé só, e tentar se resumir o que seria a lei, né, e algumas pessoas diziam que seria impossível esse desafio. E aí então ele disse isso, né,
Olha, a lei se resume à simples maneira: o que você não quer que façam a vocês, não façam ao próximo. Só que Jesus age de uma maneira positiva. Ele fala: aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você faça para elas, né? Ele usa a forma positiva da frase, que não era algo novo, mas que resume, né, a ideia das leis dos profetas. O que resume a lei? Jesus diz: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E é interessante porque o Hillsdale, ele fala assim, né? Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito dele e fazemos com ele. Devemos pensar em fazer por eles em vez de fazer com e contra eles, né? Então, isso que ele chama de regra de ouro, né? É o discipulado, né? A pessoa deve se preocupar com o bem dos outros, tanto quanto com o seu próprio bem, né? Então, é isso que Jesus fala, quando ele fala nesse momento de oração, de você pedir, daquilo que tem, ele resume essa ideia. Como é que você vai viver para viver bem? Faça as pessoas aquilo que você quer que elas façam a vocês, tá? E para a gente poder encerrar e poder concluir essa mensagem, eu queria começar com vocês contando uma historinha, mas antes disso, eu queria que vocês percebessem a importância da persistência na oração, né? Eu coloquei grifei alguns personagens, alguns exemplos de oração que a gente tem de persistência na Bíblia, ó. Elias orou 7 vezes no Monte Carmelo. Daniel orou 21 dias, né, por uma única questão. Jesus orou 3 vezes no jardim de Getsemane por causa da prova que ele estava para enfrentar, né? A igreja primitiva fazia contínuas orações por Pedro, que estava preso na prisão. Paulo, muito provavelmente, orou 14 dias em um navio que era sacudido, né, até que ele chega na ilha de Creta ali, né, Malta. Diante disso, fica cada vez mais claro, né, que nós devemos, né, orar sempre, sem deixar nos desfalecer. E mais que isso, né, eu queria terminar com uma historinha bem conhecida, né, uma ilustração de um rei que não acreditava que Deus era bom, e ele tinha um servo que sempre falava que Deus era bom. E aí até que num determinado momento que esse rei sai para caçar, no meio da caçada, uma fera ataca ele e come um dedo dele, e ele fica ali sem um dedo, né? E aí esse rei volta e fala para o servo: como você me fala que Deus é bom? Eu já cansei de falar que Deus não é bom, vou te prender. E ele disse: eu tenho certeza que Deus é bom, porque ele fez isso no intuito de preservar a sua vida. Rei não, mandou jogar o servo na cadeia, ficou lá preso. Depois de um tempo esse rei saiu para caçar e ele foi preso por uma tribo, né? E no meio dessa tribo, né, eles tinham um ritual, né, de comer as pessoas vivas, né? Mas antes dele ser queimado na fogueira lá e ser morto para ser devorado lá e eles poderem incorporar aquilo, o pajé lá, o líder da tribo, vinha e observava, e aí percebeu que faltava um dedo, e por faltar um dedo, ele era uma pessoa defeituosa, e ele não podia, o quê? Ser devorado. Por quê? Porque ele era alguma coisa imperfeita. E aí esse rei foi solto e voltou para o seu rei. Quando ele chegou lá, ele soltou o seu servo e disse, né, verdadeiramente eu reconheço agora que Deus é bom. Então, meu irmão, o que eu quero te ensinar com essa lição? Mesmo que você esteja orando com muita persistência, mesmo que você esteja ao ponto de desistir, mesmo que você já esteja entregando os pontos, eu quero que você saiba que, por mais difícil que possa parecer, Deus é bom e Ele vai responder, né, a sua oração no tempo dele. E Ele não deixa nenhuma oração sem resposta, porque isso é uma promessa dele para as nossas vidas. A palavra de Deus diz isso, não sou eu, não é o Marcelo, não são as minhas emoções, não são os meus sentimentos que estão aqui aflorando, né, e agora eu vou dizer para você que a palavra, que você vai ter a sua oração respondida. É a palavra dele, é ele mesmo que diz que atende às nossas orações. No livro de Apocalipse ele declara, né, uma mensagem tremenda e maravilhosa. Os 24 anciões estão ali diante dele, colocam as suas coroas, então vem um anjo e lança ali, né, aquelas taças que são as orações dos santos, né, se derramando diante da presença do Senhor. A sua oração, ela chega diante de Deus, e Ele não ri, e Ele não brinca, mas Ele ouve a cada uma, porque Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. Amém? Vamos nesse momento adorar ao Senhor. Eu queria te convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui diante do altar do Senhor. Você que está na sua casa, vamos passar